aqui é um pouco do álbum de família da cidade. Todo mundo tem o seu álbum de família, todo mundo tem as suas recordações, tem a sua memória. Tem uma relação de pertencimento com o lugar em que ele nasceu, em que ele viveu. Então, aqui na Ribeira está uma parte rica da história da nossa cidade. A Ribeira é uma espécie de nascedouro cultural da cidade. Assim, aqui é um nascedouro, é onde se desenvolvem as novas bandas, onde se desenvolvem os novos projetos do teatro, né? Porque as sedes são aqui. O nascedouro de parte importante da cena cultural da cidade está alocado aqui na Ribeira. A Ribeira é um baixo, né? Todos os baixos do mundo, as regiões portuárias, são naturalmente ligadas às atividades culturais, né? A boemia e as atividades culturais. E a Ribeira também é um baixo. Aqui é a cidade baixa, né? Digamos, a cidade alta é lá em cima, é onde tem o centro da cidade, e aqui também é chamada de cidade baixa. Se a gente for buscar em Câmara Cascudo, uma das citações recorrentes dele é de vir à Ribeira na busca do perfume, né? O perfume, a gente sabe, eram as prostitutas que aqui habitavam os cabarés, e ele adorava sentir o perfume dessas mulheres. Então, desde a época de Câmara Cascudo, ou de antes mesmo, aqui já tinha essa vocação da noite. Aqui é o famoso Beco da Quarentena, né, que foi um ponto vivo de prostituição na cidade de Natal, né? Era um ponto de prostituição mais marginal, assim, o Baixo Meretrício. As portas abertas para frente eram pequenininhos, quartinhos pequenininhos. Então, sendo que depois que foram sendo desativados, o pessoal fechou. Aqui a gente dá para ver ainda, né, onde tinha a aberturazinha de portas aqui no beco da... aqui você tinha a portinha, aqui você tinha outra portinha. E aí depois, já final dos anos 70, 80, aqui vai entrar em decadência. E hoje é um espaço assim, que ainda conserva parte do calçamento original, de pedras e tal. Mas é um espaço, o pessoal joga lixo, Agora, vez por outra, ocorrem uns eventos aqui, a lavagem do beco. Então vem um pessoal ligado à cultura, que limpa, lava, vem com banda tocando, passa aqui pelo Beco da Quarentena. Já está pronto, já está preparado, já foi providenciado. Cuscuz e tapioca a preços módicos. Em 1995, desenvolvi um projeto de urbanização aqui para a Ribeira. O projeto se chamava Fachadas da Rua Chile, que contemplava a recuperação de 45 fachadas desses imóveis, bem como a requalificação de todo esse espaço urbano aqui. Foram feitos trabalhos de prospecção arqueológica aqui no subsolo, nas fachadas,
E também se buscou, na época, criar uma abertura para o rio, que aquela área ali era fechada, né? Então, na época, quando nós iniciamos esse trabalho, isso aqui era um imenso depósito de lixo, né? Completamente abandonado. O bairro começou a decair, primeiro pelas limitações físicas do lugar, aspectos relativos a novos meios de transporte, por exemplo, desativação da malha ferroviária, incremento do transporte rodoviário, né? A importância de se fazer um projeto aqui na Ribeira, particularmente na Rua Chile, porque é uma parte da cidade que ainda conserva uma memória bastante rica, né, do desenvolvimento urbano da nossa cidade. A Ribeira é o segundo bairro mais antigo da cidade, né? Aqui foi onde aconteceu um apogeu econômico dos ciclos do estado, por exemplo, do algodão, o ciclo do couro, né? Tudo isso era feito aqui, importado, né? E essas mercadorias eram embarcadas aqui no porto. Então isso causou uma grande movimentação que atraía comerciantes, empresas para o bairro e que isso culminou num desenvolvimento econômico, cultural bastante intenso do bairro da Ribeira. Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber aonde foi, aonde esteve, o que foi fazer. Mas a todas as perguntas sabe responder. Sou da geração que pegou exatamente o começo desse processo de revitalização das casas, pintura, um pouco da coisa do sentimento de amor pelo centro histórico, pelo bairro. Eu sou do começo dessa geração, assim, eu peguei o começo. E tinha uma peça muito importante nesse quebra-cabeça aqui da Ribeira, na área cultural, que era um cara chamado Paulo Barana. Ele era dono de um lugar chamado Blackout, que é hoje onde é o Galpão 29. E o Paulo foi uma figura emblemática, assim, ele era um produtor cultural, ligado à música, ligado ao teatro, ligado ao movimento de GLS também. Então ele tinha um amor, uma devoção pelo bairro. E ele conseguiu que parte importante da produção cultural da cidade fosse locada para cá com o Blackout. Então depois que o Blackout começou a dar certo, começou a andar, outros lugares veio a Downtown, a Music, a Casa. Ele meio que deu um pontapé inicial dizendo assim, o centro histórico é legal, vamos fazer coisas no centro histórico. Aqui onde hoje funciona o Galpão 29, era o Blackout e o anexo, que era o B52, deu uma nova vida à Ribeira. Então você tinha agora jovens de classe média da zona sul da cidade, que 5 anos antes nem pensavam em vir à Ribeira, porque era tido como um bairro marginal, onde só tinha drogas, prostituição, e que agora, após a abertura desses bares, dessas boates, a Ribeira se tornou um dos principais points da cidade de Natal. Então você tinha muito show de rock, você tinha também apresentações de reggae. Então o rock e o reggae foram dois estilos muito presentes aqui na Ribeira. E você tinha também boate, como a Downtown, que era uma boate importante. Então a música, o rock, o reggae, a própria a música eletrônica, eles foram elementos que motivaram essa retomada, que motivaram esse retorno à Ribeira, principalmente à Rua Chile. Então a música ela é essencial nesse processo. Vem pra pior que eu vou usar, arrasta pé pra dançar, fogueteiro pra alegrar, o fole pra se tocar, tem gente ainda vai chegar, vestido pra se rodar, cabra reta pra cantar, faz a cunha flutuar, os volumes se desinvestam quando se encontram, fazem ciranda, brincam de quadrilha, histórias contam, coisa linda de ver, o repentista fez esse amor. Vontade de dançar.
O que explica que a revitalização da Ribeira, a partir da recuperação das fachadas da Rua Chile, tenha durado tão pouco? Olha, no meu entender, o descontinuismo administrativo, né? Porque imagina, quando se inaugurou, em 97, se criou um novo polo turístico e cultural para a cidade, com bastante vitalidade, atraiu um movimento musical muito forte, surgiram festivais musicais, feiras de arte e antiguidade, eventos ao ar livre, os desfiles das escolas de samba passaram a ser feitos aqui na Ribeira. E, lamentavelmente, as administrações que seguiram não deram continuidade ao processo, porque a ideia do projeto Fachadas da Rua Chile era ser uma centelha, um início de onde você iniciaria todo esse processo, que o projeto não era simplesmente só as fachadas, tinha uma série de intervenções. A gente entende que para a revitalização de um bairro histórico, tem uma arquitetura complexa aí, né? A gente sabe que a principal, ou talvez definitiva, ou definidora, desculpa, é o poder público. A entrada aí de um incentivo, não só fiscal, mas de um real investimento nessa revitalização, que não é, claro, pintar fachada, nem fazer ou refazer calçadas, né? Revitalizar é dar função, é transformar isso aqui no que é a vocação do bairro. Então, a gente percebe que esses bairros históricos no Brasil inteiro, eles têm muito essa vocação, primeiro, da origem, da história, da cultura desse lugar, e depois dessa coisa da noite, né? Da balada, da vida cultural e artística. Então, eu acredito que se o poder público se interessasse, e aí falando no nosso local aqui, né, definitivamente como a Ribeira deve ser esse lugar, como atrativo turístico, como talvez um pouco de celeiro cultural da cidade e do estado, aí sim eu acho que a iniciativa privada junto com isso, esse casamento que aí entram várias ações, não só de empresas que queiram abrir espaço aqui e ganhar dinheiro, como outras organizações sem fins lucrativos que se juntam e querem promover a arte, querem, enfim, fazer trabalhos educativos. Eu olhei assim para a Ribeira e achei assim algo muito assim semelhante, muito comparativo assim com a Lapa, por exemplo, e outros bairros históricos. Em Recife também tem, enfim. A pena é que está só servindo para o dia, né? Só funciona o dia. À noite, infelizmente, a gente não tem ainda uma situação sequer perto do que poderia ter. Eu acho que demora aí um tempo, mas eu acho que pode sim reverter. A gente já teve várias iniciativas e por algum motivo, que eu não sei se o problema é a Ribeira ou qualquer outro, mas fecharam e outros não fecharam. Né? Mas aí outros lugares também, as pessoas abriram e também fecharam. A gente passa uns momentos de ter poucas opções para o pessoal tocar à noite, né, com música ao vivo. Bares tem vários lugares, mas assim, com música ao vivo, com coisa assim, já não tem tanta opção nesse momento. Mas tem algumas coisas acontecendo. Eu acho o Natal bastante cosmopolita, porque tem espaço, agrega vários segmentos, né? Assim, e de uma forma pacífica, você tem público para vários e vários segmentos musicais. Bam 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 bam. Mr. Sandman,
2000, né? Foi quando eu fiz essa viagem para Viena e tive essa sacada de transformar esse espaço no Café Salão. Foi realmente o grande boom para esse espaço, né? Aí em 2001 a gente já começou com muitos eventos, projetos, né? A gente teve um projeto fixo que durou 4 anos, que era o Segunda Solo. Toda segunda-feira a gente tinha música ao vivo, então todos os artistas dessa cidade passaram por aqui. Toda segunda-feira era um artista diferente. Então, assim, mais de 100, porque a gente tem muito artista, muito músico na cidade, compositores, né? E nós também produzimos lançamentos de livros, exposições de artes. O que é a Casa da Ribeira hoje? A Casa Ribeira é uma ONG, uma organização não governamental desde sua origem, né? É um grupo de ativistas culturais, entre produtores, atores, diretores, que se juntou para fazer desse espaço um espaço, primeiro, de fruição e depois de educação e cultura. Hoje, já há alguns anos, é um espaço de educação e cultura, promovendo esse fazer e sentir artes, promovendo essa vivência entre públicos, nosso foco principal, né? Nossa missão principal está nessa formação de públicos, e na busca de que a cidade possa ter um espaço que seja um pouco referência, não só de artistas já consagrados, mas de artistas que estão começando. O movimento cultural nunca deixou de acontecer aqui. Às vezes ele está muito quente e às vezes ele está frio, mas ele nunca congela. Ele tem sempre movimento acontecendo. E desde 2011 a gente resolveu, junto com outros empreendedores culturais do bairro, tentar que essas atividades culturais tivessem um pouco mais de visibilidade na cidade. Porque a gente notava que as pessoas sabiam que o bairro tinha essa característica, mas como a área turística da cidade não está alocada aqui, está alocada mais para o lado de Ponta Negra, que é uma região urbana, que hoje tem uma praia urbana importante, todos os restaurantes legais são para lá, boates, os hotéis, estão todos locados em Ponta Negra, a gente resolveu fazer uma atividade chamada Circuito Cultural Ribeira, que nada mais é do que um encontro, um domingo por mês, de todas as atividades culturais que são empreendidas e desenvolvidas aqui dentro do bairro. Centros culturais, como o Centro Cultural do Sol e a Casa da Ribeira, até bares como o Ateliê, Buraco da Catita, Armazém Hall, e outros empreendimentos, como salas de ensaio para grupos de dança, como o Gira Dança, salas de ensaio para grupos de teatro, como a Boca, como Atores à Deriva, e outros agentes culturais que estão sediados no bairro e muita gente não sabe. É uma ocupação mesmo. São todas as ruas do Centro Histórico. São 4 paralelas à Rua Chile e mais as transversais que vão dar até o Teatro Alberto Maranhão, que é o Largo do Teatro mais à frente. Então é uma área bem grande, onde se envolvem mais ou menos 20 espaços com atividades culturais dentro do bairro. Natal, culturalmente falando, pelo menos nos últimos 30 anos, não tinha uma tradição de eventos de rua. Assim, você pegar os carnavais dos anos 40, 50, até os anos 60, eram carnavais que ocorriam na rua. Natal tinha carnaval de rua. Era aqui na Ribeira, na Cidade Alta. Mas depois os carnavais migraram para as praias, deixaram de ocorrer nas ruas e migraram para as praias. E Natal, os eventos em Natal se tornaram essencialmente eventos fechados. Então nós tínhamos várias casas de shows, bares, eventos fechados. Então não temos uma tradição assim viva. Isso continua, infelizmente. A Ribeira a Rua Chile foi uma grande esperança disso. De você vivenciar a rua. Porque aqui você tinha os bares, você tinha as boates, você pagava para entrar. Mas se também você não quisesse pagar para entrar, você se divertiria da mesma forma pela Rua Chile. Porque você sempre tinha os bares abertos, o Ioli Bar que abria, botava caixa de som, você tinha o pessoal transitando, batendo papo, era um ponto de encontro extremamente interessante. Você não precisava entrar na boate para se divertir aqui na Rua Chile. Eu vejo que o público aqui gosta da rua,
quer estar em ambientes públicos, abertos ou não, mas eles querem estar convivendo nesses lugares públicos. E isso é um ótimo sinal, né? Eu acho que talvez nisso esteja aí uma célula ou um vírus de contaminação do que seria a gente entender o bem público como um bem realmente coletivo e não como aquilo que não é de ninguém, né? Ou seja, hoje, talvez no Brasil, a gente tenha muito essa ideia de que o bem público não é de ninguém, né? Como, na verdade, é de todo mundo. Eu digo sempre que o futuro da Ribeira está muito conectado ao seu porto, né? Porque o porto é um equipamento que induziu todo o crescimento e desenvolvimento do bairro da Ribeira, né? E com essa retomada agora, por exemplo, do terminal marítimo, vai soprar um novo vento de revitalização no bairro, né? Se realmente o terminal funcionar conforme pretendido, né, da vinda de cruzeiros trazendo em média 2.000, 3.000 pessoas, eu acho que vai atrair novamente uma série de comércio, de serviços, né, para o entorno, né, vai gerar essa demanda e isso vai ser muito bom para o bairro. Já pensei desde a coisa mais negativa de que logo, talvez, pela especulação imobiliária, né, muito disso seja destruído ou se deixe destruir com a ação do tempo. E também outras mais positivas, que é onde eu gosto de me segurar, né, de que a gente, aos poucos, vai mostrando para esses gestores públicos a importância que o bairro tem, a importância e a necessidade, busca que esse público tem por esse tipo de ação, de atividade. E aí a gente vê mais e mais iniciativas privadas e públicas trabalhando junto, coexistindo, para dar a função ao bairro que ele tem já, né? Que é uma função histórica, uma função de vida artística e cultural, de boemia, por que não, de atração turística diferenciada, que aqui geralmente o roteiro é praia, né? Sol, e na Ribeira eu vejo essa possibilidade deles terem um acesso a outros aspectos, talvez até mais relevantes do turismo, que seria o turismo cultural, né?